Olá, pessoal, tudo bem com você? Hoje trouxe para vocês um assunto muito bacana, avaliação na educação infantil. Você já refletiu sobre isso? Vem conferir comigo porque está assim, ó, recheado de informações importantes para você, professor. Antes de tudo, não esquece. Deixa o meu like, escreve aqui para mim o que você acha importante no processo de alfabetização da criança pequena e compartilha esse conteúdo com mais gente para que a nossa família cresça. Vem conferir tudo. O primeiro passo para você entender em qual nível a sua criança está é você realizar uma triagem. O que seria essa triagem? Seria você analisar as possibilidades que a criança já deveria ter alcançado com a idade que tem. Para isso, professor, é imprescindível você saber em qual fase de desenvolvimento a sua criança está. Quando a criança já está no processo de alfabetização, é importantíssimo você avaliar como essa criança pega o objeto que ela vai fazer as suas letrinhas. É você elencar quais letras a criança sabe e quais letras a criança não sabe. Crie um esquema e uma organização temporal para que você consiga mensurar o desenvolvimento dessa criança ao longo do bimestre. Analise se a criança, ao visualizar as letrinhas, consegue nomear, identificar, reconhecer variadas situações e se ela já consegue grafar o mais próximo possível da grafia convencional daquela letra. Para saber se a criança está se desenvolvendo como deveria, analise a maneira como ela fala, a dicção que ela usa e, principalmente, o vocabulário dessa criança. Quanto mais palavras ela tiver usando no seu dia a dia, mais condições para uma alfabetização mais tranquila e mais gostosa ela vai ter. Analise também se essa sua criança tem condições de se concentrar em atividades um pouco mais longas, atividades que requeiram dela tempo e atenção. Quando você analisar e colocar lá no seu checklist tudo o que a criança consegue e o que ela não consegue, é importante que você parta daí para ensinar essa criança para ajudá-la a se desenvolver. Sistematizando atividades diárias, a frequência mais adequada para o desenvolvimento cognitivo de uma criança é pelo menos 2 atividades que façam com que ela exercite o seu cérebro. Essas atividades podem ser atividades que requeiram atenção, que requeiram raciocínio ou que desenvolvam a criatividade dela. No processo de alfabetização, avaliar se a criança conhece todas as letras, se ela sabe usar todas as letras e se ela identifica todas as letras ao longo do seu dia a dia, em panfletos, jornais, placas, etiquetas, vai fazer com que você consiga subsidiar atividades que façam com que a alfabetização evolua. Na hora de optar por um método a ser seguido, é importante que você tenha em mente as maneiras de alfabetizar. Para isso, deixei vários vídeos que estão aqui, olha, nessa playlist. Não deixe de conferir. Aproveitáveis e ricas para o desenvolvimento da sua criança. Assim que a criança já souber todas as letras, arrisque-se e atire-a no mundo das sílabas e das palavras inteiras. É importante que a criança aprenda as palavras em um contexto. Você pode optar em alfabetizar pelo método silábico. É um dos mais antigos métodos de alfabetização.
Nele, apresentamos as vogais, em seguida, as sílabas. Apresentamos às crianças toda a família silábica e como essa formação de palavra acontece. Os exercícios silábicos podem ser fragmentados por meio de letras e sílabas simples e vamos contextualizando e complexando a formação das palavras em palavras com mais complexidade na hora de escrever. Crianças, ao final desse método, conseguem fazer pequenas frases e pequenos textos. Pelo método fônico, o processo de alfabetização toma o som das letras como princípio base. A criança precisa entender a sonoridade de cada letra e, quando junta esses fonemas, ela começa a perceber a formação das sílabas, das palavras e, assim, consegue construir, escrevendo palavras, frases, textos. Ou método alfabético. Pelo método alfabético, a criança começa com a memorização das letras, a representação gráfica é instituída, a criança consegue distinguir letra de números, de símbolos. O próximo passo é a criança entender a representação da família silábica. Em seguida, ela passa a desenvolver palavras monossilábicas, dissilábicas, trissilábicas, até chegar às palavras mais complexas e textos com segmentações e entendimento sílaba a sílaba. Eu costumo adotar uma miscelânea de métodos, pois o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Quanto mais instrumentos, mais ferramentas você trouxer para a sua criança, melhor e mais rápido ela vai se desenvolver. Para mim, como professora alfabetizadora, não existe um método genuinamente correto. Tudo o que você for arriscar tem que ter base teórica e somente a prática vai te dizer se você está no caminho certo. Por isso, avaliar periodicamente o desenvolvimento da sua criança no processo de alfabetização é imprescindível. Ofereça para sua criança nesse processo de alfabetização materiais riscantes, lápis, caneta, pincel, graveto, uma infinidade de materiais que façam traços, façam riscos. E, ao mesmo tempo, materiais riscáveis, papel, caderno, chão, parede. Criança adora riscar uma parede, não é mesmo? Ainda mais se a tinta estiver fresquinha. Ofereça para sua criança, no processo de alfabetização, muito texto. Quando eu digo texto, eu não estou dizendo para pegar aquele livro com 100 páginas e deixar que a criança leia. Ofereça para ela a oportunidade de ler do modo dela instrumentos textuais, bula de remédio, livros paradidáticos, livros literários, o próprio caderno de registro, enfim, textos variados. Para que a alfabetização aconteça e você chegue no ápice do desenvolvimento dessa criança, é importante que você, professor, tenha em suas anotações se a criança conhece as letras, se ela sabe fazer essas letras, se ela identifica e pronuncia o som que essas letras fazem e se ela já conhece todo o esquema silábico, se ela quantifica sílabas, se ela consegue reconhecer letra final, letra inicial, se ela consegue
comparar no contexto das atividades as suas palavrinhas produzidas com as do coleguinha. Eu espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo e escreve aqui para mim se você gostou, se somou com a sua prática docente e se precisa de alguma sugestão de alguém que entende de alfabetização. Até mais, pessoal!